Meu nome é Ricardo Schweitzer. Eu sou analista certificado CNPI e estou no mercado há quase 15 anos acompanhando empresas listadas na Bolsa. Falando assim, isso pode parecer para muita gente algo sofisticado, glamuroso. Conversando com as pessoas, eu tenho a impressão de que elas têm uma impressão muito errada de como realmente é o dia a dia de um analista. As pessoas pensam em escritório chique, em computador de 5 telas, em almoço requintado sem hora para voltar. Só que não é assim. Pelo menos não para quem se propõe a fazer o trabalho que eu faço. A vida real é completamente diferente do que as pessoas imaginam. Tem muito mais a ver com trabalhar longas horas, virar final de semana, passar horas e horas e horas lendo balanço, lendo nota explicativa. Na maior parte do tempo, para a maior parte das pessoas, esse na verdade seria um trabalho muito chato, seria um trabalho sem glamour nenhum e que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que as pessoas imaginam quando pensam em mercado financeiro. E eu vou ser muito sincero com você. Na maior parte do tempo, esse é um trabalho muito difícil. E tem se tornado cada vez mais difícil para quem quer fazer um trabalho realmente sério, realmente consistente e realmente embasado. Desculpa por esse desabafo. Mas eu realmente acho que está na hora de ter essa conversa. Porque, sinceramente, está impossível continuar dessa forma. E é por isso que eu decidi tomar uma decisão radical que vai afetar o meu trabalho e vai afetar os assinantes que confiam em mim. É o seguinte, eu tenho várias atribuições como analista e sócio fundador da Nord Research. Uma delas é liderar uma série chamada Nord Deep Value. Resumidamente, o Nord Deep Value se trata de uma carteira de ações com relatórios de análise e recomendações de investimentos. Tem lá uma lista de ações que a gente recomenda, com preço de entrada, preço atual, preço teto. E essas recomendações a gente acompanha com muito cuidado e com muita dedicação. E veja bem, eu não quero dizer com isso que a gente não dedica cuidado e dedicação nas outras séries da Nord. Mas é que no Nord Deep Value, a gente investe em teses de investimento que têm riscos bem acima da média. E por conta disso, o cuidado tem que ser redobrado. São empresas que estão passando por algum tipo de reestruturação, ou que a gente acredita que possam ser parte de processos de fusão e aquisição, ou ainda que tenham sido especialmente afetados por algum evento externo que as tenham colocado em algum tipo de situação delicada. Enfim, o que eu quero dizer é que são teses muito difíceis, mas que quando elas dão certo, elas podem ter um potencial de valorização significativo e fazer bastante diferença numa carteira de investimentos. E é exatamente por conta da natureza dessas recomendações que eu não costumo falar muito abertamente sobre essas empresas em qualquer outro ambiente que não seja a área do assinante do Nord Deep Value e o Telegram exclusivo dos membros da série. Mesmo a gente como empresa aqui na Nord Research fala muito pouco sobre o Nord Deep Value. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa série. E isso é porque eu realmente acho que a maioria dos investidores não deveria investir nesse tipo de ação. Por uma questão de experiência e pela necessidade de acompanhamento constante que essas teses exigem. É muito fácil, principalmente para quem está na bolsa há pouco tempo, perder de vista que por trás daquele código na tela do home broker tem uma empresa de verdade no mundo real. E é o que acontece com essa empresa no mundo real que vai, em última instância, determinar o resultado do seu investimento. Só que às vezes é preciso abrir exceções. E eu acho que essa é uma dessas situações. Veja bem, uma das empresas que fazem parte da carteira do Nord Deep Value há bastante tempo é a Oi. Mais precisamente as ações Oi BR3. Em cerca de 4 meses, essas ações saíram de 40 centavos e atingiram mais de R$2. E por conta disso, nos últimos dias, as ações da Oi passaram a ser assunto obrigatório para praticamente qualquer investidor. Seja por meio da mídia especializada, seja pelas redes sociais. Para onde quer que você olhe, tem alguém falando em Oi. E isso, obviamente, se traduz num número crescente de interessados em comprar essas ações. A minha recomendação de Oi não é de agora.
Eu adicionei Oi BR3 na carteira do Nord Deep Value lá em abril de 2019 e desde então ela ficou lá. A tese vem sendo acompanhada há mais de um ano. E eu não fiz isso naquela época porque achei que as ações já iam subir em maio ou junho de 2019. Muito pelo contrário. Eu sempre sinalizei para os assinantes do Nord Deep Value que Oi era uma tese extremamente complicada e que provavelmente demoraria algum tempo para finalmente se concretizar. E exatamente por isso, a recomendação de Oi no Nord Deep Value deu resultado negativo na carteira por bastante tempo. A gente chegou a ter nessa posição perdas de mais de 50%, sem que o potencial de valorização e a tese deixassem de existir. E isso ensina muito bem o tamanho das dificuldades de se investir em oportunidades de alto risco. Porque faz parte isso do jogo que a gente se dispôs a jogar. Eu decidi colocar as ações da empresa que está em recuperação judicial, ou seja, que tem risco de falência, entre as recomendações do Nord Deep Value, porque eu fui lá e estudei o balanço, fui atrás para entender o plano de reestruturação, fiz um monte de conta para entender o fluxo de caixa da companhia, fiz a lição de casa. A proposta da empresa fazia sentido. E eu cheguei à conclusão de que caso o plano fosse colocado em prática com sucesso, o valor da companhia deveria ser substancialmente maior do que o preço pelo qual ela era negociada na época. Inclusive, como acontece todos os anos, a gente fez aqui na Nord, lá em dezembro passado, uma live na qual cada sócio fundador escolheu um ativo para ser a sua aposta para o ano seguinte. Na época, a Oi BR3 estava na casa dos 90 centavos. Eu olhei para tudo que tinha estudado sobre a empresa e decidi que era nela que eu ia fazer minha aposta. Esse ano eu fui convocado a realmente ir para o fight, com a coisa mais arriscada, mais difícil que a gente encontrou pela frente. E eu não parei por aí. Eu continuei falando no assunto ao longo de 2020. Lá no começo do ano eu gravei outros vídeos falando por que eu achava que 2020 seria o ano do tudo ou nada para a Oi. A companhia vem queimando caixa sistematicamente. E o caixa, uma hora, caso nada seja feito, ele vai acabar. Tudo mais constante, se Oi nada fizer, ela fica sem caixa ao longo do ano de 2020. E é aqui que vem o meu ponto. Por que 2020 é o ano do tudo ou nada? E aconteceu que dessa forma, com a divulgação dessa ação como parte da carteira do Nord Deep Value, a Oi acabou virando uma espécie de símbolo do produto. Em junho, inclusive, a minha equipe preparou um relatório gratuito sobre a empresa, no qual a gente comentou o andamento do plano de reestruturação e abrimos a nossa visão para o mercado, apontando que a gente enxergava ali uma assimetria de risco e retorno interessante. Eis que, nessas últimas semanas, com notícias sobre a potencial venda do negócio de telefonia móvel, que era algo que a gente vinha falando há bastante tempo nos relatórios, as ações dispararam. Aí você vai me perguntar, eu não devia estar comemorando isso? Eu não devia estar feliz de ver que aos poucos a tese vai se concretizando e o preço das ações começa a refletir isso? Por que então eu estou gravando esse vídeo de desabafo? Veja bem, a meu ver, tudo o que está acontecendo com o Oi é completamente normal em caso desse tipo. Não tem surpresa nenhuma nisso. Foi assim quando lá em 2017 eu recomendei Forjas Taurus a R$ 1,70. As ações nunca mais voltaram para esse preço e hoje estão na casa dos R$ 6. Foi assim também quando eu recomendei Via Varejo na casa dos R$ 5. Hoje em dia essas ações estão na casa dos 20. Sabe o que Taurus e Via Varejo têm em comum com a Oi? Nos dois casos, as ações caíram e caíram bastante antes de finalmente dispararem. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o processo, não para a conclusão dele. Eu quero mostrar para você como é difícil investir no mundo real. Hoje em dia, parece que todo mundo é super-herói. Parece que o cara aponta para a ação e ela começa a subir assim, como mágica. E parece que todo mundo está ficando rico na bolsa menos você. Então não perca a próxima oportunidade e assina aqui meu produto. Não! Da mesma maneira que quando a gente olha qualquer rede social, a gente tem a impressão de que todo mundo tem uma vida perfeita, menos a gente, hoje em dia parece que ganhar dinheiro na bolsa é rápido, é fácil, não requer estudo, não requer disciplina, não requer nada. Só requer que você pegue a diquinha quente da vez e seja feliz.
Desculpa o termo, mas tá foda. Porque na vida real não é assim. E é exatamente por não ser assim que eu tô aqui expondo o outro lado da moeda que o seu influenciador favorito não vai mostrar porque não convém pra ele. Tem mais de ano que eu carrego o rótulo de analista que acreditou na empresa falida, de louco que confiou na Oi. E foi assim com Taurus, e foi assim com Via Varejo. Isso faz parte do jogo e eu tô acostumado. Isso porque as pessoas costumam responder emocionalmente à cotação do dia. Quando uma ação cai, elas acham que a empresa não presta. Se a ação sobe, por outro lado, eles passam a acreditar que estão diante da nova Apple, da nova Tesla, da nova Magalu, da nova qualquer coisa que subiu pra caramba. Agora, tenta imaginar como é a vida do analista que falava para os investidores comprarem Oi a 50 centavos quando ela era um cachorro morto. Tenta imaginar o que é ver os preços caindo dia após dia de uma empresa que você recomenda. Quando isso acontece, aqueles que não compreendem como a bolsa funciona e como os fluxos e não os fundamentos ditam os preços de curto prazo, acham que o analista induziu as pessoas a erro e começam a jogar pedra. São pessoas que deixam a cotação da bolsa ditar a sua percepção sobre o negócio da empresa no mundo real. Se um ativo cai, eles acham que vai cair para sempre. Se uma ação sobe, eles acham que vão subir para sempre e encontraram a máquina de fazer dinheiro. Em nenhum momento eu falei que as coisas aconteceriam imediatamente para a Oi. Muito pelo contrário. Em todas as vezes que eu abordei a tese de Oi, eu alertei para os riscos de uma recomendação que envolvia uma empresa em recuperação judicial. É lógico que eu não fiquei feliz de ver uma ação na qual eu acreditava apanhando do mercado. E é lógico que por mais que eu entenda como o jogo funciona, houve momentos em que eu me senti muito mal por isso. Mas ao mesmo tempo, eu sei que é muito mais questão de sorte do que de competência fazer uma recomendação, principalmente de uma tese difícil, e não ficar com ela em campo negativo em momento nenhum. Mas isso, eu repito, os heróis de mercado não vão te dizer, porque não convém para eles. Quando eu analiso uma empresa, a minha intenção não é achar o momento exato em que uma ação vai começar a subir. E veja bem, nenhum analista tem o poder de apontar para uma empresa e fazer com que suas ações disparem. Embora eu saiba que isso está no imaginário de muita gente quando o assunto é bolsa. Porque é assim que a gente imagina que é investir, pois é assim que o investimento em ações nos foi vendido nos filmes, nas peças publicitárias das corretoras e, mais recentemente, a maneira que é vendido em quase todas as redes sociais. Sabe aquela cena do trader sorridente, tirando foto, de braço cruzado, com a mesa de operações no fundo? Aquilo tudo é para vender a imagem de que investir é algo emocionante, sofisticado, que vai te dar dinheiro rápido e fácil e vai abrir as portas para uma vida interessante para você. Aí vem a foto do carro importado, do relógio suíço, do helicóptero, do iate. Quem não quer, né? Só que eu insisto, o mundo real não é assim. Quando eu analiso uma empresa, a minha intenção é encontrar oportunidades em que o preço atual das ações está significativamente abaixo do que eu entendo ser o valor da companhia. E eu me baseio nos resultados da empresa e nos seus planos de melhoria para chegar nessa conclusão. É natural que o processo em que a cotação das ações, com suas oscilações diárias, demore para convergir para o que eu acredito que é o preço justo. Foi assim com Taurus, foi assim com Via Varejo e está sendo assim com a Oi. Até mesmo porque a velocidade com que as coisas acontecem nas empresas no mundo real é completamente diferente desse pisca-pisca que fica no seu home broker. Só que a sensação que eu tenho é que a imensa maioria das pessoas não está preparada para colher resultados dessa natureza. Para capturar 100%, 200%, 500% de ganho ao confiar em uma tese e esperar que ela se concretize. A maioria parece estar atrás daquilo que já subiu, aquilo que já deu certo. E aí depois fica perguntando, ainda dá para entrar? Ainda vai subir mais? Mas na melhor hora de investir, que é quando ninguém quer aquelas ações, quase ninguém se interessa. Todo mundo quer comprar hoje o que vai subir amanhã. E não me leva a mal. Seria maravilhoso se isso fosse possível. Só que o mercado é um mecanismo de transferência do dinheiro dos impacientes e dos afoitos para aqueles que sabem o que estão fazendo e têm paciência e disciplina para esperar que as boas teses se concretizem. E isso não tem nada a ver com aquela imagem do mercado que todo esse ecossistema de bancos, corretoras, researchers, influencers tenta empurrar para você.
Durante todos os 14 meses, desde que eu recomendei Oi BR3 no Nord Deep Value, a ação sempre teve indicação de compra. E sempre que me questionaram, eu enfatizei que a ação estava num ótimo preço para investir. Só que a quantidade de interessados em Oi a 50 centavos é ínfima quando comparado à turma que quer comprar quando ela está R$2. Agora me perguntam, Ricardo, o que você acha de Oi agora? Eu acho ruim, tanto que estabeleci um preço máximo de entrada de R$1,70. Eu não recomendo entrar acima disso. Mas eu achava muito melhor ter entrado a 50, 70, 90 centavos. E mais uma vez a história se repete, com muita gente tentando correr atrás daquilo que já subiu. Não é assim que se ganha dinheiro na bolsa. Mas agora deixa eu te contar mais um segredo de profissão. Mais uma que o seu influencer favorito não vai contar. Sabe qual é a coisa mais cômoda do mundo para o analista? É ficar pessimista quando a ação cai, colocar aquela recomendação para debaixo do tapete, e aí agora que ela disparou, ficar fazendo oba-oba e incentivar as pessoas a comprarem mais. E sabe por que isso funciona? Funciona porque as pessoas não têm memória. Esse é um mercado excelente para quem se dispõe a explorar a falta de memória do público. Sabe o que também é a coisa mais cômoda do mundo? É sair falando para comprar ouro, comprar dólar, comprar put, sei lá mais o que, depois que a bolsa já caiu. Porque as pessoas adoram ouvir aquilo com o que elas concordam naquele momento. Só que isso também não dá dinheiro. Ou melhor, isso dá dinheiro para quem recomenda, mas não dá para quem segue. Isso é jogar para a torcida. Por outro lado, ter convicções e ser fiel a essas convicções é um processo muito dolorido. Porque não dá para você ser fiel ao que você acredita e ser ao mesmo tempo popular. Porque de tempos em tempos você vai acabar tendo que ficar contra tudo e contra todos. E isso é completamente contraintuitivo. Você tem que ter coragem e ousadia quando todo mundo está com medo. Falar que não segue a manada é muito fácil. Fazer é outra história. E a grande maioria, sinceramente, não está pronta para isso. Quando a Oi estava a 50 centavos, eu estava insistindo que as ações eram um bom investimento. Se eu tivesse naquele momento jogado a toalha, reclamado, colocado a culpa em alguém e desistido, provavelmente eu teria encontrado muito apoio. E aí depois, bastaria eu esperar a ação disparar para voltar a falar da tese como se nada tivesse acontecido. É muito mais fácil defender algo que já subiu. É muito mais fácil jogar para a torcida em vez de ficar pregando no deserto, defendendo uma ação que caiu mais de 50% desde a recomendação. Só que eu não sou assim. E eu não consigo ser assim. Eu fico cauteloso quando todo mundo está otimista. E eu fico otimista quando a minha análise aponta uma oportunidade, mesmo que vá contra o que todo mundo pensa daquela empresa. Mas eu vou te dizer, tem horas que isso é muito difícil, mas eu não sei ser diferente. E agora é a hora da redenção do analista que acreditou na Oi. Só que isso não me deixa feliz. Eu não me iludo com os elogios da mesma forma que eu não ligo para as críticas. Mas esse comportamento binário me aborrece muito. E aí eu me pergunto, o que é preciso para fazer as pessoas entenderem que investir não é tentar acertar o que vai subir amanhã? Talvez tantas histórias de sucesso dos gênios de investimento, que estão mais para gênios do marketing digital, na verdade, se vangloriando de terem comprado ação exatamente na mínima e vendido exatamente na máxima, tenha criado uma legião de investidores mimados. Investidores que acreditam em algum poder superior que alguns iluminados do mercado financeiro teriam para apontar uma ação e fazê-la disparar. E é claro que vez ou outra isso dá certo. Basta pegar um acerto e ficar marketando ele com vários bullets bradando: ganhei 150% em 7 dias, 200% em 15 dias, 1.500% em 22 dias. E pronto, você prepara toda uma geração de pessoas físicas para a ruína, com uma ideia completamente errada do que seja investir em ações. Pessoas que acham que vão ficar ricas num passe de mágica com a próxima Magalu. Cara, chega. Isso não tem nada a ver com investir. Isso é estratégia de venda de produto digital. Se você gosta de apostar, existem outras formas mais baratas e muito mais divertidas. E não tem problema nenhum nisso. Eu particularmente gosto de corrida de cavalo, ok.
Só que as ações, no longo prazo, convergem para os resultados das empresas. No curto prazo, por outro lado, elas parecem uma biruta de aeroporto, oscilam conforme a direção do vento. Assim como as opiniões da maioria sobre o analista. Via Varejo disparou, o Ricardo é um gênio. Via Varejo continuou subindo depois que vendeu, o Ricardo é um idiota então. Oi caiu, Ricardo não sabe o que está fazendo. Oi subiu, Ricardo é um gênio. Você já entendeu, né? Só que eu não vou ser parte disso. Não esperem de mim um vídeo mostrando que Oi disparou, cheio de gráficos, seta para cima. Não esperem de mim um vídeo falando que eu sei as próximas grandes porradas da bolsa, porque eu não sei. O que eu sei é analisar balanço, é estudar dado de empresa, é avaliar plano de crescimento, é calcular se o preço atual deveria ser maior do que o preço de tela, caso aqueles planos se concretizem. E veja bem, eu tenho total consciência de que isso tudo que eu tô falando não é sexy. Que as pessoas querem comprar a esperança de estar entrando na próxima porrada que vai acontecer já amanhã e ficar rico com elas. Por isso eu entendi que eu tô fadado a não conversar com a maioria. Uma parte muito reduzida dos investidores entende exatamente o que eu quero dizer com tudo isso. E eles entendem a razão desse meu desabafo. Mas eu já desisti de mudar o mundo. De agora em diante, eu vou focar em ajudar aquela minoria que aguenta o sobe e desce das ações e tem paciência e psicológico para colher os frutos disso na hora certa. E é por isso que eu comecei esse desabafo falando que eu tomaria uma atitude radical. E agora que você já entendeu meu ponto de vista, eu posso finalmente revelar do que eu estou falando. Eu decidi fechar o Nord Deep Value para novos assinantes. Por quê? Eu concluí que não faz sentido deixar a série aberta para o grande público. Porque eu quero me dedicar só àquela minoria que entende o que eu estou me propondo a fazer lá. Com essa minoria, eu falo diariamente pelo Telegram do produto. Para essa minoria, eu publico relatórios quinzenais detalhados com atualizações sobre as teses nas quais a gente investe. Não faz sentido querer ser mainstream. Eu não quero agradar todo mundo. E mesmo que eu quisesse, dificilmente eu conseguiria. Porque eu não quero jogar para a torcida e eu não quero fazer parte desse teatrinho que o universo dos investimentos virou. E é por isso então que eu vou fechar o acesso ao Nord Deep Value. Eu não sei exatamente que dia vai acontecer, assim como eu não sei exatamente que dia você está assistindo esse vídeo. Se dependesse de mim, eu fechava ontem. Mas os meus sócios me pediram para dar mais alguns dias, só para o caso de mais alguém querer entrar. Mas assim, eu já aviso, se você está pensando em fazer parte, tenha muito claro que são teses arriscadas de empresas passando por algum processo de reestruturação, fusão e aquisição, turnaround. São ações para você alocar pouco do seu capital e as teses não se concretizam da noite para o dia. Ali é preciso ter paciência. Se você vai ficar se perguntando todo santo dia por que a ação subiu ou caiu, então o Nord Deep Value não é para você. Por outro lado, se você compreende tudo isso que eu estou falando, vai ter um link na tela, na descrição, na página, em algum lugar aqui, e por meio dele você ainda vai conseguir acessar o produto. Se você pertence a essa minoria que não cai no canto da sereia, você pode contar comigo. E eu peço desculpas por esse desabafo. Eu juro que eu não sou assim o tempo todo. É que hoje eu realmente precisava passar esse recado, precisava expor a maneira que eu estou vendo as coisas, a maneira que eu estou sentindo. Como eu disse no começo do vídeo, tá cada dia mais difícil fazer um trabalho sério. Mas eu não vou desistir. Os meus assinantes sempre vão poder contar comigo. E se você quiser se juntar a nós, o momento é agora.